eles têm. Tá? Uma das coisas bem interessantes nisso, que isso aí já está ficando bem nítido, isso estatisticamente, reduz consideravelmente a evasão escolar. Né? Quando as instituições oferecem, né, a tecnologia, as aulas se tornam mais atrativas. Né? Os conteúdos se tornam envolventes, são respaldados em professores com qualidade, né? A estrutura se torna bem mais flexível, fica fácil imaginar porque, assim, tudo se torna bem mais, a imaginação se torna mais visível, então não é uma coisa que é uma coisa lá longe, tudo se torna mais perto. Então, isso, estatisticamente, a evasão escolar diminui muito com o uso da tecnologia. Tá? Os alunos desenvolvem um gosto muito legal pelo aprendizado. Tá? Eles acabam com a questão da preguiça para ir à escola ou se preparar para trabalhos e provas, porque eles começam a ter gosto. Né? Essa é a grande vantagem da tecnologia na sala de aula. Tá? O item 2 aí possibilita a discussão dos temas nas salas de aula, né? das aulas. Hoje, com o uso dos smartphones, né, todas as escolas, todas não, a maioria das escolas tem internet, né? Tudo isso pode ser usado a favor da educação. Né? Então, uma sala de aula pode usar fóruns, né, para debate de temas que foram tratados em sala de aula. Né? Isso estimula, né? A troca de informações permite interação entre os envolvidos e fornece aprendizado para todos. Estudantes que têm uma determinada potência em determinada matéria ou determinado estudo podem ajudar alunos com maior deficiência e alunos mais novos também, né? Isso tudo em interação, né? via tecnologia. Né? E os equipamentos, esses equipamentos de sala de aula, tanto do professor como do aluno, eles têm acesso à rede mundial, né? Então, propicia um debate bem mais rico, pois as informações são compartilhadas, né? Tanto pelos professores, como também pelos alunos. Né? Muitas vezes o aluno tem uma informação bem mais rica do que o professor, então isso começa a ter o debate. Né? O terceiro item deixa a aula mais dinâmica e atraente. Né? Então, por muitas vezes, nós estamos acostumados àquela mesmice da sala de aula, e com os aparatos tecnológicos, as aulas se tornam bem mais como é que eu posso dizer, bem mais atraente, né? Desde da criança pequena, né? Desde a criança bem mais novinha, né? Que ele começa a se sentir estimulado, né? Com as aulas, em vez de ser exclusivamente expositivas, começam a ter uma dinâmica maior de joguinhos e tudo mais, né? Quando a gente usa os dispositivos tecnológicos, é como se fosse uma máscara, né? Principalmente para as crianças do ensino infantil, né? Uma máscara, aquilo ali acontecesse, né? Então atrai a atenção deles, né? Isso costuma ajudar no aprendizado, né? As crianças ficam muito focadas, né? Isso realmente é importantíssimo na questão da criança, do ensino infantil, para ganhar isso é uma vantagem considerável, o uso da tecnologia na sala de aula para o ensino infantil. Quer falar alguma coisa, sobre esse ponto aí, de atrair o aluno para a sala de aula, eu acho... Tá no mudo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Sobre esse ponto de atrair a atenção do aluno para dentro da sala de aula, a gente que é professor, a gente vive isso na pele. Isso é muito comum, a gente está na sala de aula explicando determinado assunto e de repente vem hoje algo que deveria ser nosso aliado do professor, mas às vezes acaba se tornando um inimigo, que é justamente o bendito do celular, né? Então, existe hoje uma concorrência muito forte, né, entre professor e assuntos externos, principalmente quando eles vêm de celular, que hoje é comum. Uma criança de 10, 12 anos tem um celular na mão. Então, é joguinho, é um WhatsApp, conversas, enfim, são coisas que acabam atraindo a atenção do aluno. Então, quando você utiliza ferramentas que trazem o aluno de volta para a sala de aula, que fomenta essa curiosidade no aluno, isso é importante. Então, justamente, abraçar a tecnologia e trazer o aluno de volta para a sala de aula, né? Esse era um ponto que eu considero bem importante, né? Vai lá, Fux, pode seguir. Verdade. Bem colocado, isso é importantíssimo. Realmente é uma coisa que não tem como incomensurável, como ser medido. Então, outro ponto que facilita a organização do planejamento didático, né? Então, os meios tecnológicos, né? Ele proporciona ao aluno, né, ferramentas bem mais criativas, né? Então, quando o aluno tem ou um próprio computador na sala de aula, né, ou o próprio smartphone, né,
ele tem como colocar suas anotações, né? E procurar estudos, né? No Google ou qualquer outra ferramenta, ele se torna bem mais organizado, ele se torna bem mais interativo, né? O planejamento dele, tanto o aluno como o professor, né? Não estou aqui só falando do aluno, também do professor. Então as coisas se tornam bem mais organizadas e facilitadas, né? Pelo meio de tecnológico, né? Então, por exemplo, o caderno, né, que é usado hoje para a parte escrita, ele não se torna tão essencial, né? Ele começa a ficar obsoleto, né? As ferramentas de busca, como eu falei, o Google, né, se torna bem mais prático, né? Então, o avanço tecnológico reforça o aprendizado e otimiza os estudos que se fazem indispensáveis. Então, ele facilita demais, né, a organização do planejamento e planejamento didático, né? Um exemplo, o professor, ele pode preparar um vídeo, né, e discutir em sala de aula, né, passar esse vídeo através da questão tecnológica, né, dos meios tecnológicos, e discutir. Então, a ida à Lua, né, do homem, a ida do homem à Lua, ou, né, hoje a gente está muito a questão da inteligência artificial, então no YouTube tem diversos vídeos de inteligência artificial, onde o professor, no caso do ensino fundamental 2, né, nos anos finais, ele pode jogar e até nos anos iniciais mesmo, para forçar o aluno. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quanto mais iniciante o aluno começar a ver as novas tecnologias, melhor para o aluno no futuro dele. Então ele pode ver isso, passar isso numa sala de aula, né, e discutir com os alunos, né, e ele pode, antes disso, se aprofundar, né, ele pode pesquisar e se aprofundar nesse próprio vídeo e nas redes sociais e colocar isso para os alunos também, né, e pedir aos alunos, inclusive, para se aprofundarem também. Até uma das formas um dos novos métodos, vamos dizer assim, de educação, que é a sala de aula, não é tão novo, né, que é a sala de aula invertida, você consegue trabalhar isso bastante. Isso. Você adianta o assunto para o aluno, deixa ele livre para pesquisar um pouco sobre aquele determinado assunto, e na sala de aula você se complementa o que ele estudou, né? Faz aquele esquema de sala de aula invertido, que é bem interessante. Verdade, bem colocado. Outro item, né, que é o estímulo ao autoaprendizado, né? Então, hoje com a internet as coisas são surpreendentes, né? Tanto velocidade de informação, né, como qualquer outra coisa, né? Eu queria até fazer vocês pensar isso aí. Qual de vocês aí já não buscou um vídeo do tipo DY, né? Que é faça você mesmo em inglês, né? Do it yourself. Ou seja, para aprender uma receita de bolo, né, para arrumar alguma coisa em casa, né? Então, será que algum de vocês nunca viu isso, nunca procurou isso, né? Como fazer determinada coisa? Aqui em casa eu me pego fazendo sempre, né? Então, da mesma forma, né, a tecnologia para a sala de aula é utilizada como aprendizado das crianças, né? As crianças, você também, o professor também, né? Ele tem que procurar isso, né? Procurar novas metodologias. A web está cheia de novas metodologias, né? Então, você procurar e verificar qual a melhor metodologia que você pode aplicar na sua turma, né? Hoje, as escolas podem utilizar a internet como uma fonte rica de informação, né? E essa fonte está sempre constante em modificação e sempre constante em atualização, né? Sempre potencializando o ensino. É impressionante. Todos os dias, se você quiser, você tem novas metodologias, né? Novos exemplos. É impressionante como é uma fonte rica, né? A internet nunca seca, exatamente. E sempre nunca seca e sempre está enchendo, né? Sempre novas águas, né? Sempre está novas informações, né? Um bom exemplo disso são as apresentações dos canais de vídeo, né? Em perfil de personalidade de ensino, né? Além de estimular, né, a busca constante de informações, eles dão aula. Então, sempre tem professores de renome, e agora, mais do que nunca, né, com essa pandemia, a gente vê não só isso, mas, sim, é um exemplo, acho que é Mário Sérgio Portela, né? Eu não lembro o nome dele direito, desculpem aí. Mas ele está hoje, todos os dias ele faz live e coloca bons textos, eu acompanho. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Então, isso é graças ao quê? A tecnologia, né? Então, isso é uma coisa que eu estou sempre, inclusive, ele coloca muitas frases que eu gosto muito eu estou guardando isso para sempre colocar como aprendizado. E, por último, né, a inclusão dos alunos de necessidades especiais, que realmente, nesse meu tempo de educação, né, nesse pouquinho tempo, para não dizer o contrário, de educação, eu vejo que é uma das coisas... Alguém está com o fone, obrigado. Esse último item, que é a inclusão de alunos com necessidades especiais, esse meu tempo, realmente é uma das coisas que a gente vê que é muito carente, né? A gente
eu já vi diversos pais e diversas como é que eu posso dizer, responsáveis, né, questionando que o aluno de necessidades especiais não é tão visto pela escola pública. Isso me dói muito. E eu sei da dificuldade, e eu sei que também que a escola pública vê o aluno, né, mas muitas vezes não está dentro das condições da escola pública, né. Mas com a tecnologia, né, é um fator que ajuda bastante, né, dá uma enorme capacidade de abrangência. E quem tem, né, eu não sei, que eu tenho amigos que têm filhos que têm necessidades especiais, eles são super apegados, né, à tecnologia, né? Então, assim, eles vivem com o tablet na mão, vivem com o celular na mão, eles adoram tecnologia. Então, isso pode ser usado de um fator, né, de grande aprendizado para a criança, né, para a criança de necessidade especial, né. Tem uns equipamentos que estão adaptados, né, que são chamados de periféricos, né, como mouse, né, e pode ter designs especiais para facilitar a educação dessas crianças com limitações motoras que são muito importantes, né. E então o uso dessa tecnologia na sala é vantajoso para o aprendizado dessas crianças, né. Então, eu tenho certeza que, ao mesmo tempo que permite uma gama maior de formas de aprender, estimula, né, as crianças, inclusive não só estimula as crianças, como também os professores, as pessoas que participam, os gestores, né, e auxilia também na consolidação do aprendizado, né. Então, gente, eu fiz um pouco de apanhado aqui, também procurei não ser muito longo nas questões, né, mais uma questão, um overview para vocês verem aí. Eu sei que a maioria já conhece um pouco disso tudo, e só para a gente depois debater mais um pouco sobre isso, né? Mas como a tecnologia é importante, né? E a cada dia ela está presente, né? Eu comento muito nas visitas que eu faço que é uma coisa que veio para ficar, né? Então não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para o agora, né? Então, com certeza a tecnologia ela é muito presente, está muito presente já hoje, né, e traz muitos benefícios. E na educação não tem como dizer que não traz benefício e como não está presente, tá certo? Passa aí, por favor. Alguma dúvida, minha gente, sobre esse... A gente deixa para o final, né? O microfone aberto para o final. Sim, desculpa. É verdade. Plínio, quer colocar mais alguma coisa? Foi suficiente, né? A origem do projeto SIGEDUC, né? Então, da escola virtual. Com o advento da pandemia, né, a gente estava muito preocupado com a parada, né, dos alunos, né, dos professores também na rede de ensino, né? E como todos sabem, o SIGEDUC estadual também foi desenvolvido pela nossa empresa e nós estávamos muito preocupados com isso. E com isso, foi solicitado que nós desenvolvesse alguma coisa. Então a gente pensou muito em a toque de caixa, né? Ou seja, rapidamente nós desenvolvemos a escola virtual, né? E um dos objetivos da escola virtual é possibilitar professores, né, que os professores continuem ministrando suas aulas, né, aos alunos, e com essa pausa forçada, não prejudique o andamento das aulas, né? Então, a gente trabalhou muito isso, pensou muito isso, viu qual a melhor maneira de acontecer isso. E uma coisa bem interessante é que isso foi antes do Conselho Nacional de Educação, né, autorizar, né, que as aulas online contassem para o cumprimento da carga horária, né. É o que foi interessante. A gente estava já pensando, já estava implementando, né, o SIGEDUC. Só um minutinho, gente, por favor. Já estava implementando o SIGEDUC, né, a escola virtual do SIGEDUC, e de repente o Conselho Nacional disse, nós autorizamos que as aulas online possam contar com o cumprimento de carga horária obrigatória. Isso para a gente foi um momento de alegria muito grande, porque a gente já tinha desenvolvido o módulo, né, escola virtual, né, e já estava dentro do SIGEDUC, já estava todo pronto, já estava inclusive sendo usado, já estava em produção, que a gente chama, né. Então, o que aconteceu? Vamos colocar também, a gente estava no SIGEDUC do Estado, vamos colocar esse módulo também para os municípios, né? Vamos oferecer aos municípios para eles também começar a usar, né? Então, hoje, o nosso cliente do município, ele tem acesso à escola virtual, né? Os professores podem fazer suas aulas virtualmente, os alunos podem acessar. O Plínio vai falar logo aí na frente sobre como vai ser isso aí. Então, para a gente é um motivo de enorme alegria por duas coisas. Uma, por estar ajudando, né, nesse momento tão difícil aos municípios. E o segundo, pelo tempo que foi desenvolvido. Não foi uma coisa que
que foi que uma coisa que surgiu, né? E a nossa equipe, eu queria parabenizar até a equipe de desenvolvimento do Sigeduc, né? Que é uma equipe muito unida e uma equipe muito competente, né? Que foi desenvolvida e implementada a toque de caixa, né? Então, parabéns e, mais uma vez, muito feliz e alegre de fazer parte dessa equipe e por estar implementando esse toque. Então, só um exemplo na questão do Estado hoje, nós já tivemos hoje 34.800 participações, né, de alunos, né? Já tivemos hoje 1.900, quase 2.000 professores atuando na sala de aula, né? Então, 11.300 para ser arredondado, professores, turmas, né, turmas feitas. Então, já 158 municípios que têm escolas do Estado, né, no Sigeduc, já usam, né, a questão da escola virtual. E 481 escolas já usando escola virtual. Então, para a gente é de uma imensa alegria ter participado desse momento, né? E só tenho a agradecer e estar presente a vocês aí, tá aqui com a gente, né? Vou passar a bola agora para a Plínio, que é uma questão mais técnica do que o que eu falei agora. E no final a gente está aqui para qualquer pergunta que surja e que eu puder ajudar. Obrigado, gente. Vamos lá, pessoal. Então vamos tratar agora um pouquinho sobre as oportunidades que a escola virtual ela traz para você que é professor, não só para você que é professor, mas também o próprio diretor, secretário escolar, que precisa de um acompanhamento dentro da turma, né? Para acompanhar como é que está o funcionamento da sua escola. Então, vem para cá. O acesso à turma virtual é o acesso pelo portal do professor. Para quem ainda não acessou, ela é bem simples, você vai entrar com o seu login e senha normal dentro do portal Sigeduc. E pelo seu acesso, assim que você entra, né? Deixa eu até... Aqui o apontador. Assim que você entra dentro do portal do Sigeduc, você também tem essa lista de turmas aqui. Nessa lista de turmas, são as turmas que você, como professor, está alocado. Basta que você clique em cima da turma, só isso. Quando você clica em cima da turma, automaticamente você é direcionado para a turma virtual. Turma virtual é esse rostinho aqui, ó, para quem ainda não acessou. E justamente dentro da turma virtual é que vão se abrir aquele canivete de soluções para que você possa utilizar como professor no dia a dia. Então, para ficar melhor o entendimento, eu quebrei a escola virtual em vários pequenos assuntos, para a gente tratando deles, né? E tratando por partes que fica melhor do que tratar de muita informação de uma vez. Então, dentro do primeiro menu da turma virtual, a gente vai encontrar tudo que é relacionado à turma. Isso aqui eu vou passar até mais rápido. Então, dentro do menu turmas, a gente vai encontrar justamente o cadastro do conteúdo programado e o cadastro das aulas baseadas no conteúdo programado. Então, você como professor, como docente, no início do ano, no início do semestre, ou quando você assume essa turma, você pode chegar lá, abrir o portal, a turma virtual, a escola virtual, e justamente colocar todo o seu conteúdo programado. Você cadastra tudo que for referente àquelas aulas. Então, baseado no calendário escolar, você vai abrir mais na frente, vamos mostrar qual é a tela, você vai abrir uma caixinha e nessas caixinhas se refere a cada aula. Você vai colocar todo o seu conteúdo. Então, baseado no conteúdo bimestral ou anual, aí sim é que você cadastra a sua aula, o conteúdo da sua aula. Então, é bem simples. Como, por exemplo, eu sou um professor de matemática e cadastrei aqui todo o meu conteúdo referente ao ano todo. E que na minha aula de amanhã eu vou ministrar uma aula sobre equações de segundo grau. Então, no conteúdo programado da aula de amanhã, eu consigo puxar os assuntos do conteúdo programado do ano todo, do semestre todo. Eu tenho a exibição da lista de estudantes da minha turma, eu tenho a visão geral dos meus estudantes alocados na turma, eu tenho também uma função para você criar fóruns, esses fóruns eles são monitorados, tenho a divulgação de notícias para a minha turma, então quando o aluno ele entra, ele loga na turma virtual também, que o aluno ele também consegue logar na turma virtual. Então ele já recebe de imediato aquela notícia, por exemplo, posso cadastrar aqui, ó, amanhã teremos um trabalho extra.
Então, quando o aluno entra, ele já tem aquela visão, a primeira visão dele, inclusive, da notícia cadastrada, que haverá um trabalho, uma aula extra. E ainda eu tenho a visão do estudante da sua turma. Isso aqui é bem interessante, porque eu posso configurar toda a minha turma virtual, configuro as minhas aulas, configuro meus questionários, meus fóruns, minhas atividades, e eu tenho a visão do aluno. Quando eu tenho esse menu visualizar como estudante, então eu consigo ter a mesma visão do aluno. Assim eu evito que, por exemplo, se eu cadastre uma prova e nessa prova eu esqueço e coloco as respostas. Então, quando o aluno entra, ele já deveria ter acesso às respostas, né? E com a visão do estudante, não. Com a visão do estudante, eu consigo evitar essas pequenas falhas, né? Vou passar aqui. Eu vou passar de volta tudo isso aqui, passo a passo, para a gente ver um por um. Mas só para nível de entendimento, lá no menu estudante, eu tenho as funções de lançamento de frequência, vocês já conhecem, tanto o lançamento de frequência normal, né, de planilha, e o lançamento de frequência bimestral. Aquele mesmo menu que eu lanço as frequências lá na turma, no menu, né, para quem já acessa o portal do professor, eu tenho lá, né, diário de classe, lançamento de nota, lançamento de frequência, aquela mesma tela que eu tenho lá no portal do estudante, eu tenho aqui dentro da escola virtual. Tanto o lançamento de frequência, por planilha ou bimestral, eu tenho também o lançamento das avaliações, né? Que no caso, do lado esquerdo aqui, é o lançamento de nota para os anos finais e o lançamento de relatório para educação infantil. Certo? Mas por que eu trouxe isso aqui? Se é a mesma coisa que vocês já conhecem, né, do dia a dia. Para que vocês vejam que dentro da turma virtual, por dentro da escola virtual, no caso, eu tenho todas as possibilidades. Então eu não preciso ficar trocando de menus, né? Ir lá no menu diário, voltar, entrar na escola virtual para fazer outras operações, não. Dentro da escola virtual eu posso fazer todas as operações que normalmente eu faço por fora, lá nos outros menus, faço aqui dentro. Como eu sempre falo nos treinamentos que eu vou, eu gosto do Sigeduc, né, pelo seguinte, ele é bem autoexplicativo e bem organizado. Então, por exemplo, tudo que eu procuro referente a aluno, eu vou encontrar dentro do menu aluno. Tudo que eu procuro em relação ao diário de classe está lá dentro do menu diário de classe. Então, por que não pegar tudo isso de uma forma ainda mais junta, vamos dizer assim, e usar a turma virtual, né, a escola virtual? Então, justamente isso, a gente somou aquelas funcionalidades que o professor normalmente usa por fora, né, através dos outros menus do portal do professor, e colocou dentro da escola virtual. Então, aquelas operações iniciais vocês podem utilizar aqui dentro, né? Pronto, agora realmente vamos para coisas novas, que é o que a escola virtual oferece, que talvez vocês ainda não conheçam. A primeira delas está referente ao menu de materiais. Esse menu de materiais, eu tenho aqui a parte de conteúdos e páginas web, eu tenho um porta-arquivo, eu tenho a inserção de arquivos dentro da turma, tenho referências e vídeos. Eu vou passar aqui rapidamente porque isso eu detalhei mais na frente. Através do menu de conteúdo, por exemplo, eu posso gerar aqui uma lista de conteúdos, de páginas sugeridas para que o aluno pesquise. Eu posso, por exemplo, num determinado site que tem um artigo interessante sobre matemática, sobre ciências, física, eu posso pegar aquele arquivo, copiar e jogar aqui dentro, justamente no conteúdo de páginas web. Eu posso trazer aquele conteúdo para dentro da turma virtual. Por que isso é interessante? Vamos supor que eu esteja no laboratório, no laboratório aqui na minha escola, com os meus alunos. Na hora que você diz para o teu aluno, acesse esse site aqui, www.joãozinho.com.br. Na hora que você faz isso, eu tenho certeza que quem é professor vai saber disso. O seu aluno, ele pode até abrir o site lá que você pediu para ele conferir alguma coisa, mas ele vai abrir outra abinha para ver qualquer outra coisa que chame a atenção dele, que faça com que ele perca o foco.
Então, quando você tem essa capacidade, ter essa ferramenta de pegar aquele conteúdo que está fora, né, na internet, e você coloca ali dentro, na parte de conteúdo web, você até mesmo evita que o aluno perca o foco. E outra coisa interessante que você pode fazer com isso, você acaba filtrando as informações que estão lá. A gente sabe que nem toda informação que existe na internet ela é verdadeira, ela não está concisa, né? Então, quando você realmente pega esse conteúdo, filtra, analisa e coloca direto para o aluno, você, além de estar prendendo a atenção dele, impedindo que ele perca o foco em outros sites, você filtra tudo que ele tem de ver. Você garante que o aluno ele não vai realmente ter acesso a informações que não são verídicas ou que não tem a ver, né, com a sua aula. Dentro do porta-arquivos, o porta-arquivos é o seguinte: ele vai criar uma pasta, você vai criar uma pasta, no caso como professor, ou várias pastas, e dentro dessas pastas você vai, mais uma pessoa aqui, você vai colocar arquivos pertinentes à sua aula. É mais ou menos a ideia do Google Drive ou do Dropbox, né? Para quem já utiliza. Uma analogia também, para quem utiliza o Google Class, aquela ferramenta do Google para escolas, sempre tem uma pastazinha lá que você consegue compartilhar arquivos, né? Então, é a mesma tecnologia. Houve uma professora mais cedo hoje conversando comigo, ela disse: Plínio, aqui a gente estava utilizando o Google Class porque eu preciso de uma pasta, de alguma coisa onde eu possa compartilhar arquivos com meus alunos. Eu preciso colocar apostila, preciso colocar pequenos filmes. E eu falei para ela: dentro da turma virtual que você vai ver hoje à noite, existe o porta-arquivos. O porta-arquivos é uma pasta onde você vai acrescentando assuntos para sua aula. Podem ser assuntos por aula, por tipo. Para quem é professor de turma polivalente, por exemplo, tem várias disciplinas, né? Você pode separar uma pastinha para cada disciplina e dentro dessa pasta de cada disciplina colocar os seus assuntos. Então, você pode trabalhar à vontade com isso. Você pode criar, apagar, remover. É aquela mesma ideia das pastinhas compartilhadas do Google, né? Em relação à inserção do arquivo, que é o seguinte, vamos pensar, para inserir o arquivo e não lançar esse arquivo de forma desorganizada, eu preciso criar uma pasta. Então, eu crio uma pasta, dentro da pasta que eu acabei de criar, eu lanço o arquivo. A parte de referências, ela é bem interessante também. Essa parte de referências, vamos fazer um comparativo com as referências que a gente tem quando constrói um trabalho, um TCC, ou quando o professor ele pede, eu quero um trabalho sobre ondas digitais, eu quero as referências de onde você tirou sua pesquisa. É da mesma forma. Essa parte de referências da escola virtual é a mesma coisa. O professor ele pode colocar as referências de onde ele tirou a aula que ele preparou. Então, por exemplo, eu sou professor de telecomunicações e eu sempre gosto de fazer isso. Nas aulas que eu preparo, eu gosto no último slide eu colocar os livros, os artigos e onde eu tirei aquilo dali. Até mesmo para fazer uma referência a outros professores, a outros pesquisadores que anteriormente tiveram todo o cuidado em preparar esse material que a gente usou como base. Na parte de vídeos aqui, o professor ele pode trabalhar de duas formas. Tanto ele pode trabalhar inserindo novos vídeos. Eu tenho um vídeo aqui no meu computador, eu vou pegar esse vídeo e vou fazer um upload para lá. Então, quando o aluno ele acessar a escola virtual, esse vídeo sempre vai estar disponível. Ou apenas colocar um link do YouTube ou outro site para que ele fique também disponível, né? Quando o aluno ele entra, ele dá um clique e aquele vídeo é exibido lá. Bom, pronto. Agora vou falar um pouquinho justamente de tudo que eu comentei rapidamente, só que mostrando a tela para vocês. Esse aqui, pessoal, é nossa tela para o cadastro de conteúdo de página web. Você vê que ela é bem simples. Eu tenho aqui um título. Esse título aqui do conteúdo, ele é atrelado à minha aula. Por isso que lá no início eu falei do conteúdo programado. O professor, quando ele faz o conteúdo programado, quando ele organiza tudo, ele consegue criar essas ramificações, né, essas ligações, onde para aquela aula ele pode ter arquivos, ele pode ter vídeo, ele pode ter tudo vinculado, né? Existe esse relacionamento que é bem legal.
Então aqui eu mostro qual é a minha aula e informo qual é o conteúdo aqui. Posso colocar um conteúdo já que eu tirei da web, que eu já filtrei, que eu já pesquisei, que eu já vi que é interessante, que tem embasamento para a minha aula. Pronto, feito isso, baixa, eu não coloquei a tela toda, mas embaixo aqui tem um botãozinho de salvar. Pronto, feito isso, você trouxe o conteúdo da web externo para dentro da tua escola virtual. Aqui o porta-arquivos. A imagem talvez tenha ficado um pouco menor, né? Ficado pequena, mas se precisarem a gente passa esse slide para vocês depois, né? Para quem já é cliente aqui da SIG, para os nossos municípios, a gente passa isso aqui sem problemas. Só passar o e-mail, né? Só passar o e-mail para a gente que a gente repassa isso aqui. Eu tenho aqui uma estrutura justamente para a criação das pastas aqui, ó. Eu posso criar várias pastas aqui e cada pasta eu posso renomear como, por exemplo, para quem é um professor polivalente, né? Então eu dou aula de português, matemática, história, geografia. Eu posso criar várias pastas aqui e nessas pastas que eu criei eu vou colocando arquivos para determinada pasta, né? Para determinado componente que eu ministro aulas. Vocês podem ver que é bem simples. Só tem uma pasta, crio ela ali rapidinho. Já tem os menus aqui, ó, bem descritos para que cada menu é. Deixa eu... Pessoa. E aqui sim, é justamente a parte de inserção do arquivo dentro daquelas pastas que a gente criou. Vocês verem que também, ó, é simples. Aqui eu tenho o nome da pasta. Eu tenho o nome da pasta que eu criei. Aqui eu tenho a opção de escolher o arquivo que vai ser enviado para essa pasta aqui. E mais uma vez o tópico da aula. Então, na sequência, eu criei uma pasta, envio o arquivo e associo o arquivo à aula. Pronto. Feito isso, eu consigo inserir os arquivos dentro da aula. Outra coisa interessante é essa caixinha aqui, ó, notificar os alunos. Quando o aluno ele é cadastrado lá pela secretaria da escola, ele é matriculado e cadastrado, e o secretário escolar, o diretor, enfim, quem está realizando a operação, quando ele coloca o e-mail do aluno, e ele salva, né, isso aí, toda notificação que for marcada dentro da escola virtual, quando o professor ele marca essa opção aqui, dependendo da operação, o aluno ele fica sabendo. Então, lá na caixa de e-mail dele, por exemplo, eu sou aqui um professor, nesse caso, né, voltando lá, de matemática, eu coloquei uma apostila de equação de segundo grau, marquei essa opção aqui de notificação, então meus alunos recebem no e-mail deles, ó, o professor Plínio acabou de inserir um arquivo, uma apostila sobre equações de segundo grau. Isso é bem interessante. E passando. Aqui referente, né, justamente, essa tela sobre as referências. Então, dentro das referências, eu vou colocar aqui um título dela. E aqui eu posso escolher o tipo de referência. Se ela é um artigo, se ela é um livro, se ela é um site. Eu vou colocar o tipo de referência aqui. Se for uma referência que eu peguei no web, eu posso colocar aqui justamente, ó, o endereço, a URL, onde eu tive essa informação, e o tópico da aula. Então, mais uma vez, a gente percebe que tudo é vinculado, né? Pronto. Feito isso, eu colocar aqui, posso escrever alguns detalhes, posso até transcrever de volta, né, essa referência aqui, e feito isso, basta salvar e eu vou construindo, né, o meu mapa, vamos dizer assim, de referências para os meus alunos. Então, isso é interessante, justamente isso, para que o aluno saiba que, até como incentivo, para que o aluno saiba que o seu professor, ele também é um pesquisador, que o seu professor, ele busca novas ferramentas, novos conhecimentos, né? Que ele sempre está buscando inovações para trazer para dentro da sala de aula, né? Então, isso é até interessante. E aqui a parte dos vídeos. Essa parte dos vídeos aqui, ela vai disponibilizar para você, professor, duas formas. A primeira, tá aqui marcado, você envia da tua máquina um vídeo para a escola virtual, né, aqui para os servidores do SIGEDUC. Então o servidor do SIGEDUC, ele vai receber essa informação, vai armazenar
no servidor do SIGEDUC e vai deixar disponível aqui dentro da escola virtual. Então, quando o seu aluno ele acessar a escola virtual dele, pelo perfil de aluno, o vídeo vai estar lá disponível para ele assistir. Se você não tiver o vídeo na sua máquina e quiser pegar de um link externo, como um YouTube ou qualquer outro, um site do TED, por exemplo, que tem boas palestras, TED Brasil, você basta copiar esse link, né, e usar a segunda opção aqui, ó, link externo, e colocar o URL. Pronto. Feito isso, das duas formas, o SIGEDUC ele vai receber essa informação, vai transformar no formato que o servidor ele vai trabalhar aqui internamente e vai disponibilizar isso para o seu aluno. Então, no caso, você pode escolher ainda se você quer numa nova janela, num playzinho interno, que ele abra uma janela menor aqui dentro, e o tamanho, né, e o tamanho da resolução. Esse tamanho da resolução é interessante quando a gente está trabalhando com um link de internet que ele não é tão bom, é um link mais fraquinho. Então, quando você tem essa opção, o que é que você faz como professor? Vem e marca aqui, ó, a resolução menor. Então, com isso, você consegue, até com a internet um pouquinho mais fraca, reproduzir o vídeo aqui dentro da escola virtual. Pronto. Aquilo ali foi tudo voltado ao nosso menu de materiais disponíveis. O terceiro menu disponível é o menu das atividades. Alguma coisa que pessoal, vocês ainda estão vendo a apresentação? Não, é como se alguém tivesse tentado compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Olha, pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto, voltou a tela, pessoal? Voltou. Então, esse aqui é algo bem interessante, principalmente nessa época de isolamento, de pandemia, para se propor atividades para os alunos. É justamente esse menu, ele é bem interessante por isso. É o menu de enquete, tarefa e questionário. Como o próprio nome diz, o enquete, você pode criar enquetes para que seus alunos possam votar. Você acompanha quantos votos existiram nessa enquete e os acessos. Você pode criar uma enquete e dizer que ela vai ficar aberta de hoje, na quinta-feira até amanhã, sexta-feira à noite. Então você pode colocar um período de 24 horas de acesso para essas enquetes. Você pode ver quem votou, quantidade de votos, enfim, ela é bem ordenada. A parte de tarefas, justamente, você pode criar tarefas e trabalhos. Essas tarefas e trabalhos, você pode criar ele de forma individual ou em grupo. Então eu posso criar uma tarefa, isso é bem interessante, você pode criar uma tarefa e marcar lá que ela é tarefa em grupo. Então os grupos são formados e os alunos ali que estão dentro daquele grupo fazem essa tarefa, né? Ou pode colocar que ela é individual, já que ela vai ficar disponível também no portal do aluno, né? Do estudante. E na parte de questionário, que eu considero ela bem interessante, eu considero essa parte de questionário bem interessante, que você pode até utilizá-lo como prova. Você pode usar a forma de questionário para aplicar provas à distância para os seus alunos. Porque quando você cria o questionário, você dá as opções para os alunos, né? E também dá a opção de correção. Essa correção ela é uma correção automática. Então, de acordo com suas perguntas e as respostas que você colocou, quando o aluno ele termina de preencher o questionário, o sistema automaticamente corrige as questões do aluno. Então você pode criar até mesmo uma prova com correção automática, né? Então essa aqui é a criação da enquete. Dentro da criação da enquete você vai escolher um título para a sua enquete. Você pode até mesmo criar a enquete e não publicá-la agora. Você pode criar a enquete e deixar ela ali guardada para adiantar um trabalho, um serviço, alguma coisa, e só publicar essa enquete daqui a 2, 3 dias. Isso é bem flexível. Você coloca um prazo para votação aqui, ó. Você coloca a data e a data limite, no caso,
e o horário limite para votação. Você vincula essa enquete a essa aula, como por exemplo, você pode criar uma enquete que diz, tivemos uma primeira aula aqui sobre robótica, uma primeira aula, e na segunda aula você pode criar uma enquete para os alunos e perguntar, vocês gostariam de assistir algum filme referente à robótica? E coloca essa votação para saber se os alunos querem ou não assistir um vídeo ou um filme relacionado àquela primeira aula passada. Isso é só um exemplo, né? E as respostas aqui, sim ou não. Feito isso, só confirmar e você criou a sua enquete. Acho que eu passei de uma. Pronto. E aqui é um exemplo, pessoal, de uma enquete já criada, onde a pergunta é simples. Você gosta de aulas EAD? Pergunta simples, sim ou não. E aqui você tem o prazo de votação. Vai até o dia 27, 23 e 59. Então aqui é o prazo de votação para que a sua enquete ela seja encerrada. É um exemplo simples, né, de uma criação de uma enquete. Ou a gente pode usar aquele primeiro exemplo, onde você dá uma primeira aula e na segunda você joga uma enquete, querendo saber se os alunos querem ver um vídeo ou fazer um trabalho externo sobre aquela primeira aula. Aqui, pessoal, em relação às tarefas. Em relação às tarefas, eu tenho aqui, da mesma forma, um título da minha tarefa, um texto que refere essa tarefa. Aqui eu tenho as principais configurações, justamente se ela vai ser uma tarefa em grupo ou se ela vai ser individual, o tipo da tarefa. Você pode também ter um trabalho online. Então eu posso criar uma tarefa do tipo online, onde os alunos têm de acessar aqui a escola virtual e realizar aqui a tarefa, tanto em grupo como individual. A aula que ela é vinculada, mais uma vez, e o período de envio. Aliás, se permite o novo envio, né? O período é aqui embaixo. Com isso aqui, eu posso dizer que o aluno, ou os alunos, se for um trabalho em grupo, que ele tem de enviar só uma vez. Eu posso permitir que o aluno fique reenviando, né, essa atividade, essa tarefa que ele fez. Aqui tenho as datas, né, de fechamento e a hora de fechamento aqui dessa atividade. E aqui o questionário, que, como eu falei, vocês podem até utilizar o questionário da escola virtual para realizar suas provas. A gente sabe que, como hoje, uma das professoras que eu estava conversando mais cedo, ela me disse, eu estou pensando como é que eu vou fazer as minhas provas com os meus alunos. Porque a aula, eu ligo aqui uma câmera, a gente usa em qualquer aplicativo, usa um aplicativo, consegue ver, os meninos assistem a aula, mas eu não tenho como construir, né, uma atividade, eu não tenho como construir uma prova. Então, essa aqui seria uma boa solução. Você constrói esse questionário, aqui ele dá uma instrução rapidamente como você tem que fazer, você vai colocar um título, uma descrição do que é o teu questionário e a aula que ele está vinculado. Feito isso, a mesma coisa, vou colocar início, fim, o horário de início e horário fim. Feito isso, eu vou criar, enfim, aqui os meus feedbacks. Esses feedbacks são o seguinte, são feedbacks automáticos. Então, quando o estudante ele finaliza o questionário, ele pega essa pontuação, de acordo com o que o estudante respondeu, e repassa e dá para o estudante justamente o resultado que ele obteve. Então, isso é interessante porque ajuda o professor, ele automatiza esse processo de correção. E aqui vou falar rapidamente também, a outra ferramenta que é a ferramenta da webconferência. Essa ferramenta da webconferência, eu não sei se alguém aqui já viu essa ferramenta pelo estado, né? Eu já tive a oportunidade de ver. Essa ferramenta, ela é praticamente, né, idêntica a essa ferramenta que a gente está utilizando aqui, de fácil utilização, onde é bem simples. Basta acessar aqui a escola virtual e clicar aqui em webconferência. Quando você faz isso, o sistema vai te trazer para essa tela aqui, que é
muito parecida com essa tela que a gente está utilizando, com esse sistema que a gente está utilizando aqui, de videoconferência. Então você pode interagir com seus alunos, os alunos interagem de volta. Tem algumas funções que são bem legais, como por exemplo, o aluno, quando ele quer falar alguma coisa, ele clica aqui nesse símbolo da mão, ele levanta a mão. Então aqui na tela já mostra, o aluno Joãozinho quer falar com você, levantou a mão. Então você tem essas opções de interação. Então, Uma pergunta. Pois não? Oi? Uma Pois não. pergunta. Nessa ferramenta aí da aula de transferência, a gente precisa disponibilizar um link para eles ou eles já têm acesso no portal do aluno? Ele já tem acesso ao portal do aluno. A gente só, O único então a gente só faz marcar um horário com eles e Exato. acessar. A diferença, o detalhe, na verdade, é o seguinte, é que o aluno ele precisa ter o usuário dele criado. Então o aluno ele cria o usuário dele, ele pode ir no portal público mesmo, do Seguedu, que ele tem lá aquele menu, né? Se você não tem usuário, clique aqui. Então você clica lá no aluno ou o pai responsável, dependendo da idade dele, ele cria o usuário. Como ele já está vinculado à turma, ele só entra lá como aluno no portal. Ele vai ter o menu já disponível da turma virtual, da web aula. Quando ele clica, já entra nessa sala aqui disponível. Só basta que o professor realmente que ele marque o horário da aula. Primo, mas se ele já é aluno seguidor, ele já tem acesso normal, né? Pelo portal dele, pelo portal do estudante? Não, mesmo ele já sendo aluno, matriculado, ele precisa criar o usuário dele. O que acontece, só que muitas vezes o secretário escolar, por costume mesmo, já que não era uma ferramenta que não era utilizada, ele faz o cadastro do aluno, matricula, coloca em turma, mas não cria o usuário do aluno. Justamente por não ter essa cultura, não ter esse costume de aulas web, de acesso web, né, ao vivo, coisas do tipo. Mas realmente é preciso se criar o usuário do aluno para que ele possa acessar a aula virtual. Pronto, e agora, pessoal, foi bem rápido, né? Porque vocês viram que foram coisas bem pontuais, mas a gente deixa agora esse momento do microfone aberto para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, falar alguma coisa. Podem falar de coração aberto aqui. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, gente. Nós tínhamos algumas perguntas aqui no chat, deixa eu voltar aqui para fazer. Deixa eu ver, acho que consigo abrir aqui também. Ali vai fazendo, Plínio, e você vai respondendo. É até melhor, porque fica mais fácil para quem entender. Boa noite, Florisval. Diga, amigo. A Milene Cunha, ela fez uma pergunta. Se ela quiser ligar o microfone dela e fazer, pode ficar à vontade. Tudo bem. Pessoal, só um detalhe. Eu falei realmente a aplicação de provas e tudo, mas é o seguinte, não é permitido, eu acabei de ver pelas normas do MEC, se aplicar provas e ter essas notas, provas com notas a nota online, né? Você pode aplicar a prova, mas não pode ter essa nota contada. Boa noite, Milene. Sou a Milene, do Jardim do Seridó. Nós usamos o Seguedu e recentemente estamos entrando na escola virtual. O que nós queremos saber se as informações colocadas, inseridas na escola virtual, se elas migram posteriormente para o menu principal, quando nós voltarmos às atividades presenciais. Sim, boa noite, tudo bom, Milene? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você vai lá na escola, na sua escola virtual, você chega lá, você vai configurar, construir, né? Toda o seu plano de aula. Você fala em relação ao que é o lançamento de frequência, lançamento de notas, caso você já tenha, por exemplo, alguma. Porque tem alguns professores. Não, no nosso caso é a questão dos conteúdos que são cadastrados lá no. Sim, lá no módulo diário, né? Isso, porque no diário não cadastra as programações. Sim, ele é todo vinculado. Você pode cadastrar sem problemas, certo? O seu conteúdo programático lá na escola virtual, que ele é justamente, ele se comunica lá com o módulo do diário. Pode ficar tranquilo.
outra questão, Certo. Plínio. Porque nós que trabalhamos no apoio pedagógico das escolas, a gente tem que estar com as coisas bem esclarecidas. Plínio, vocês fizeram uma apresentação e tem alguns itens que são novidades no menu de vocês. Essa versão mais atualizada, ela vai ser disponibilizada, ou já foi disponibilizada para as Ela já prefeituras? está disponibilizada nas prefeituras. Hoje você pode acessar. Você é professora, no caso? Sou Pronto. supervisora. Se você tiver o acesso como professor, pedir para algum professor acessar o portal do professor, já vai estar disponível lá para vocês. Sim. Tá certo. Pois obrigada, Plínio. São essas duas questões. Quem era mais, Alessandra? Ale? Plínio. Opa, oi, Josimar. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, Plínio. Eu queria tirar uma dúvida. Eu sou daqui de Barcelona, eu sou do suporte do município, mas também trabalho como professor no estado e gostaria de tirar uma dúvida com relação aos planos de aula. E a DIREC pediu para que os professores enviassem os planos, disponibilizassem os planos lá no portal do SIGEDUC. Vai ter uma possibilidade para fazer isso ou tem que ser lá naquela parte de materiais que você mostrou aí na apresentação? O plano de aula você pode fazer justamente ou pelo menu diário. Você tem lá o menu diário, né? Tem lá a parte de você inserir o conteúdo programático. Ou você pode fazer justamente, deixa eu voltar aqui a apresentação. Cadê? Tá aqui. Porque o plano de aula ele é feito aqui, ó. Na parte de conteúdo programado. Então, acredito que o que o pessoal da Direct te pediu é justamente isso, é o conteúdo, o plano de aula, que no caso é o conteúdo programado, você lança ele aqui. De toda a época, né? Não é só você hoje em dia, lança né? ele aqui, o conteúdo programado, aí sim, o conteúdo, de acordo com o conteúdo programado geral, aí é que você separa, você quebra, né, para os conteúdos de aula, né? Então, o que o Cadirete pediu, acredito que tenha sido isso. É o conteúdo programado que você coloca lá, você pode colocar lá dentro do módulo diário, pelo portal do professor, ou por dentro da escola virtual. Vão dar no mesmo, né? Seria essa a tua dúvida, Gismar? Isso, ok. Pronto. Entendi. Nada. Obrigado, viu? A próxima pessoa que fez uma pergunta foi a Ana Karenine. Ana, você gostaria de fazer? Pronto. Não falou, vou fazer aqui a pergunta dela, tá? A rede municipal de ensino de Campos Redondo irá adotar a escola digital do SIGEDUC? A escola virtual ela já está disponível para todos os municípios que utilizam o SIGEDUC, assim como no estado. Então, realmente, aí é uma decisão que cabe ao município, né, aderir ou não à utilização da escola virtual. Se o município, aí, né, através da Secretaria de Educação, se ela tiver com alguma dificuldade, se ela necessitar de alguma apresentação, de algum material, basta entrar em contato com a gente, aqui com a SIG, que a gente pode marcar uma reunião explicativa, uma apresentação de telas, algo mais específico aí para o município, isso não tem problema. Basta realmente que o município entre em contato conosco, né? Aproveitando, Plínio, todos os municípios que já têm o SIGEDUC, eles têm já disponível já o módulo escola virtual, isso sem ônus nenhum para a E prefeitura. caso realmente existe alguma dúvida, Plínio, Secretária da Educação. Diga, secretária. Plínio. fica à vontade. Ô, professor Simone, tudo bom? Oi, Florivaldo. Plínio, aqui é a Tudo bom, Simone. Eu estou do quadro dirigente municipal aqui do município de Campo Redondo. Eu acredito que no WhatsApp que nós temos com a empresa,
No momento, eu estava até participando de uma videoconferência e no momento que eu tive acesso lá no grupo da Undime, que o Estado, muito tempo depois, né, publicou o plano de atividades remotas do Estado, e eu vi lá, eu li bem rápido e eu já coloquei no grupo. Eu solicitei informação a vocês no grupo, como utilizar o SIGEDUC também para o registro de aulas não presenciais pelos municípios, já que nós não utilizamos o portal, né? A gente só usa o portal SIGEDUC. E ficaram de me dar toda a orientação, inclusive a Alessandra. Ontem eu questionei isso novamente a Alessandra, questionei isso a Thomas, e sempre questiona a questão do plano. Porque o plano de aula é diferente do registro do conteúdo de aula. Sempre Thomas me mostrou que o SIGEDUC existe a aba de colocar todo o plano de aula. Só que nunca isso foi explorado para a rede estadual. Então, uma cultura que carrega da rede estadual apenas da emissão do conteúdo, do registro de conteúdo diário, isso leva para todos os professores, né? E os municípios que a gente faz o registro, nós fomos orientados pela Undime, a utilização da plataforma Conviva. O registro de atividades é o plano de aula. Eu questionei ontem a Alessandra, questionei ontem a Thomas, se para utilizar o SIGEDUC, os estudantes, os usuários, todos cadastrados, precisavam ter acesso à internet. Eu disse que aqui, todos os municípios de Campo Redondo, no diagnóstico que nós fizemos de atividade remota, nem todos os nossos alunos têm acesso à internet. Perguntei se queria como trabalhar offline, assim como os professores trabalham no diário offline, e estou esperando essas respostas. Então, primeiro, o meu questionamento, né, como Secretaria Municipal de Educação, a utilização da plataforma virtual do aluno, do professor com o aluno, só pode ser utilizada se ambos estiverem numa rede de internet. Isso. Outra questão. O registro do conteúdo no sistema, que para vocês é plano de aula, registrado como plano de aula, se eu não tiver 75% daquela turma online, que faça esse registro, que esteja participando dessas aulas, para a resposta aos órgãos superiores a nós, porque nós iremos, no retorno, né, no pós-pandemia, a gente tem que apresentar o calendário escolar, quantas horas nós utilizamos, e se for via só que tem o acesso internet, e pela internet a gente não tem como provar isso no município de Campo Redondo, infelizmente. Pronto, vamos lá. O primeiro questionamento, né, sobre a utilização dos softwares, tanto pelo professor como pelo aluno. Realmente é necessário a conexão com a internet. Existe o aplicativo do professor, que todo professor, que o professor, no caso, tanto estadual como das redes municipais, que eles utilizam realmente o aplicativo do professor, que ele trabalha offline. Trabalha da seguinte forma, né? Eu tenho aqui o meu aplicativo do meu celular, eu não tenho conexão nele, né? Estou sem internet, mas eu posso lançar aqui minha frequência, lançar meu conteúdo, eu posso lançar o que aconteceu hoje dentro da minha sala de aula. E no momento em que meu telefone ele recebe um sinal de internet, seja 3G, 4G, Wi-Fi ou o que for, eu consigo sincronizar as informações que estão nele offline com o portal do SIGEDUC. Então, exatamente. Isso eu consigo. Mas em relação a tratar a turma virtual em si, aí eu já não consigo. Webconferência fica difícil. Não tenho como eu tratar dessa forma, porque realmente eu preciso dessa forma de conexão entre o professor e o aluno. Então eu não tenho como realmente fazer essa webconferência sem o link de internet. E em relação... Eu compreendo, é uma situação realmente delicada, porque
fica naquela coisa, né? Como é que eu vou provar que o aluno assistiu aquela aula se ele não estava conectado, se eu não tenho o link aqui ao mesmo tempo? Realmente eu sei que é uma coisa que tem que se pensar, né? Como a gente tem que sentar junto e pensar em alguma solução, algo que a gente pudesse ajudar, né, o município. Mas realmente apenas online é que ele vai contar isso. Uma das soluções, Plínio, é criar tipo pontos de conexões, né? Onde o aluno ele possa ir ali, claro que evitando aglomeração, né? Mas onde ele possa ir ali, fazer a conexão, né? E participar da aula, né? Aí teria que ter um estudo para ver como faria isso. Exato. Que é toda uma nova experiência, um novo momento que o mundo está vivendo, né? A forma como a gente criou o aplicativo do professor, da parte do diário offline, realmente foi pensado justamente nisso. Em lugares onde o professor ele não tivesse link no momento, ele não tivesse internet, para facilitar o trabalho dele. Então, por isso que a gente conseguiu criar essa tecnologia do aplicativo que ele trabalha offline. Porém, é preciso que em algum momento o celular, o tablet do professor, que ele tenha essa conexão para poder trocar ou reenviar a informação para o sistema web. Então, é algo realmente que não foi pensado devido a... Eu confesso que eu nunca realmente pensei que ia passar por uma situação dessa de pandemia de estar trancado. Então, da mesma forma, a gente também não pensou nesse ponto ainda. Fomos mais rápidos realmente em pensar em como facilitar essa interação da educação com a escola virtual e com a webconferência. Mas nesse ponto de se tornar um aplicativo de webconferência offline, a gente não pensou nisso ainda. Eu não vejo realmente uma tecnologia que possa ser utilizada agora, nesse momento. Plínio. Professora. Eu fico assim me questionando como é que o Estado, na questão que ele fez esse diagnóstico, porque aqui no município de Campo Redondo, nós estamos com a rede municipal e a rede estadual também, todas com as aulas suspensas desde o dia 12. Mas também os estudantes da rede estadual não têm acesso a essa rede mundial de computadores devido à internet no nosso próprio município. A maioria dos estudantes, eles também são de áreas rurais. E áreas rurais que nós não temos como ter antenas, não tem ainda essa logística de ter antenas. Então, os estudantes, eles ficam sem acesso à internet. Eles ficam sem acesso. Jamais irá conseguir esse percentual que está exigindo, né, de nós. Foi estabelecido pelo próprio Conselho Estadual de Educação que 75 para a hora atividade não presencial, hora remota, ela ser contabilizada, ela ser utilizada como métrica de 20% das 800 horas, eu preciso atingir, no mínimo, né, a partir de 75% do nosso estudante. Então, eu acredito que aqui, na rede estadual, no município de Campo Redondo, as duas escolas estaduais do município, se for utilizar a plataforma e a escola virtual do aluno, se for para registrar a questão da frequência, não atinge, por turma, 75%. E assim, existe todo um protocolo sanitário, ainda está sendo elaborado, de como trazer os estudantes para algum local, porque isso não tem. Para trazer os estudantes precisa do uso do transporte escolar. Nós não temos essa condição natural de fazer isso, né? Então, é um pensamento, como você mesmo disse, foi rápido e a gente está se reinventando, buscando soluções, mas eu aqui estou também preocupada até com meus colegas da rede estadual. Sou da rede estadual, pernambucana, mas estou preocupada. Por quê? Porque se for para utilizar exclusivamente a plataforma virtual do estudante, não irão atingir. E estão fazendo os trabalhos. Eles estão desenvolvendo o mesmo trabalho que a rede municipal está. Sim, entendi. Professora Simone, desculpe. Plínio, desculpe, está incomodando.
Eu vou pegar a estatística de Campo Redondo, da escola estadual, e passo para a senhora, para a gente analisar isso aí, tá certo? No futuro. No futuro que eu digo amanhã ou segunda-feira, tá bom? Beleza, ok. Ok, Obrigado. Paulo, tudo isso, eu Obrigada, agradeço. professora, pela participação. A Ana Paula Oliveira gostaria de falar. Ana? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria só rapidinho falar para vocês da experiência que a gente está vivenciando também lá no estado, com a escola digital, né? A gente entende que esse ambiente virtual de aprendizagem precisa de conectividade. Mas o mais importante que tudo isso é o aluno aprender, o aluno, nesse momento de suspensão de aula, está desenvolvendo suas ações. Então, o que é que o Estado está pedindo? Que o professor use a escola digital, lógico, para fazer o trabalho, vivenciar a aula online, mas também, mais importante que isso, registrar suas ações. Certo? Se tem aqueles alunos que não têm conectividade, mas os professores estão realizando atividades impressas ou utilizando outro recurso tecnológico, que isso seja registrado na escola digital. Justamente, professora Simone, para acontecer o que você colocou, para que esses registros sejam computados num futuro próximo, pós-pandemia, né? Contabilizando a carga horária, enfim, toda essa parte burocrática, que eu nem sei se isso é tão importante agora, que eu acho que o mais importante é, de fato, fazer com que os nossos alunos aprendam, né? Que eles consigam não ficar tanto tempo sem aula, principalmente aqueles que vão prestar Enem, ainda, não sei, esse ano ou no próximo ano. Então, eu queria deixar claro para vocês que essa ferramenta é um ambiente de aprendizagem, mas aqueles alunos e aqueles professores que podem, né, eles também utilizam como registro das ações que estão desenvolvendo. Tá bom? Era esse o recado, Floriano. Obrigado, professora Ana Paula. Obrigada, professora Ana. Pessoal, nós estamos já com o nosso tempo estourado. Tem mais alguém que gosta de fazer alguma última pergunta para fecharmos aqui? A gente já conseguiu ensinar, né? Acho que ninguém falou aqui. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos os secretários, secretárias, o pessoal de Campo Redondo, São Gonçalo, Goianinha, Presidência, Santa Cruz, Bom Jesus, Porto Grande, Jardim Seitó, Porto Alegre, Eloy de Souza, Barcelona, foi alguns que eu vi que tinham colocado lá na participação, tá bom? Agradecer a todos, agradecer ao Florivaldo e ao Plínio pela bela apresentação. Eu que agradeço a oportunidade. Lagoa Nova também botaram aí, viu, Ale? Isso, colocaram agora, Lagoa Nova. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e bom final de semana para todos. Obrigado, Boa pessoal. semana. Obrigado, gente. Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigado, professora. Obrigado, Ana Paula. Tchau. Tchau. Quando a Ana Paula entrou, eu vi e reconheci o e-mail dela. Aí eu vi que ela estava bem caladinha, só ouvindo as coisas. Eu já estava para cortar de forma educada a professora lá de Campo Redondo, aí Florisvaldo foi e cortou. Mas não se preocupe não, comandante, eu não sou doido de dar entrar nesse assunto polêmico do Estado não, viu? E aí,
95. Foi, aí foi a vela de Campo Redondo que estragou, que quando ela começou a zoar, o povo começou a sair. Eu já ia cortar ela, porque eu vi que a Ana Paula estava aqui, eu reconheci pelo... Eu